A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos concede mais essa oportunidade de estarmos trazendo as temáticas que irão edificar a nossa fé. Eu espero verdadeiramente que todos estejam bem. E se alguém está passando por alguma dificuldade, alguma luta, que Deus restaure, que Deus abra as portas, que Deus traga alívio à sua alma, no poder que há no seu próprio nome, que é no poder do nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de uma temática que é uma temática muito forte, é uma temática difícil, mas que se fala muito, mas se pratica muito pouco. Nós vamos falar hoje sobre humildade, de forma breve, de forma prática, de forma simples e de forma como a gente entende que deve se comportar no dia a dia, né? Eu vou ler alguns textos, existem muitos textos que falam sobre a questão de ser humilde, de humildade, a humildade está relacionada à comunhão mesmo entre as pessoas. Então eu vou ler 3 textos. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Claro que essas promessas não é da ninguém ficar milionário, mas a maior riqueza que nós temos é paz e harmonia. Colossenses 3:12, o apóstolo Paulo está ensinando que, além de outras virtudes como amor, mansidão, equilíbrio, ele está ensinando revestivos de humildade. Em Tiago 4:6 diz que Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça está com aqueles que têm uma atitude humilde. Eu penso que é um dos grandes desafios de nós, como seres falhos e pecadores, primeiramente a gente aprender a amar, como a Bíblia fala. Eu já tenho um vídeo sobre a questão do amor. E quando a gente tem essa referência maior sobre o amor que Deus quer que nos ensine, que Ele quer nos ensinar através da sua palavra, consequentemente a gente vai aprender a perdoar, que foi outro vídeo que eu fiz, e também aprender a ser humilde de coração. A nossa natureza com a queda, ela é, digamos assim, consequentemente por causa do pecado, soberba, por essência. Marcos 7, 22 e 23, ele dá o diagnóstico, irmãos, de quem somos nós. Agora, muita gente não vai aceitar, dizer, não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou bonzinho, eu não faço mal a ninguém. Tem essa frase, eu não faço mal, e nem quando diz eu não faço mal a ninguém, a gente já está sendo soberbo. Marcos 7, 22, Jesus estava dizendo que todos os males, eles partem de dentro já do coração do homem por causa do pecado. É por isso que ele é o Salvador, é por isso que ele é o libertador. Porque as consequências do pecado trouxe atitudes maléficas e, consequentemente, destruição nos ambientes. Marcos 7, 22 e 23 diz, Jesus diz que de dentro do coração do homem vem a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus diz, todos esses males vêm de dentro do homem. Quando a gente lê um texto desse, quando a gente reconhece que o pecado trouxe isso para dentro de nós, e a gente reconhece que a gente não é bonzinho nesse sentido, dizer, não, eu sou quase perfeito. Tem gente que acha que é perfeito, se pudesse flutuava. Né? Quando a gente começa a entender que somos pecadores, precisamos dessa graça de Deus, precisamos do Senhor para tirar essas atitudes, nos ajudar a blindar essas atitudes, a gente já está tendo uma atitude de arrependimento, porque se nós não reconhecermos isso, nós vamos dificultar e destruir as relações. A humildade tem mais a ver com o antídoto contra o nosso egoísmo do que mesmo uma condição de vida. É mais a atitude que vai contra o nosso egoísmo. Entender a humildade, que a humildade é um ato interior do bem para promover relacionamentos saudáveis e harmônicos. É muito difícil as relações humanas, né? Por causa dos estresses, por causa dessa vida muito louca, dessa vida corrida, dessa competição maluca. Então a gente muitas vezes não vai pensar muito no próximo não, disso de forma natural, como eu já disse, segundo Marcos. Mas a gente precisa refletir. A humildade está intrinsecamente ligada à forma como eu ajo nos meus relacionamentos. Não é uma condição,
mas sim é a atitude dos relacionamentos que eu devo tomar. Ser humilde, irmãos, as pessoas confundem. Não, ser humilde não é ser pobre, não, porque tem muito pobre soberbo. Ser humilde não é andar rasgado, né? Ser humilde não é falar errado. Ser humilde não é porque o patrão chegou em algum momento e vai comer com seus funcionários. Isso não é humildade, não. Tá? Humildade não é aceitar tudo só porque às vezes você tem uma condição social mais baixa ou porque tem uma escolaridade mais baixa, aí as pessoas que têm uma capacidade intelectual maior, porque também teve uma condição melhor, vai dizer as coisas e você aceitar. Isso não é humildade, isso é submissão. Então a gente tem que se esforçar em buscar viver e se esforçar a buscar viver os relacionamentos com menos problemas e com mais paz e harmonia. E como é que a gente vai conseguir se a gente quiser as coisas tudo do nosso jeito? Então humildade tem a ver mais com atitude contra o nosso egoísmo do que uma condição, como eu já disse. Eu entendo, é necessário que a gente comece a refletir sobre isso, que eu entendo que o egoísmo sempre vai atrapalhar os relacionamentos com o meu próximo, seja em qual status ou grau de status for. Se for relacionamentos amorosos, se for as relações de amizade, as relações de família, de trabalho, se eu vou sempre com aquela soberba, sempre com aquela prepotência, sempre querendo as coisas do meu jeito, com certeza esses relacionamentos nunca vão dar certo, vão ter sempre confusão, vai ter sempre problema e vai atrapalhar. A humildade é um ato contra mim mesmo, contra o eu que quer as coisas só do meu jeito. Porque toda vez que eu usar arrogância, prepotência, soberba ou orgulho, de alguma forma as relações serão destruídas. Se persistir em tratar todo mundo assim. Pensemos, irmãos, pensemos, amigos, quantos casamentos são destruídos porque são egoístas? Né? Isso é falado muito em aconselhamento de casais, esse é só um exemplo. Né? Quantas amizades são destruídas porque alguém quer só levar vantagem, porque é tudo para mim do meu jeito e eu não aceito a opinião de ninguém. Né? Então a humildade tem mais a ver com uma atitude. Quantas oportunidades boas são perdidas porque o nosso posicionamento é muito arrogante, é soberbo, parece que somos melhores que todo mundo, mas quando Jesus chega na nossa vida, a gente começa a entender que tem que baixar a bola mesmo. Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, ele disse, vinde a mim. Agora, vinde a mim, sabe por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Se o Senhor que é perfeito, ele disse que era manso e humilde de coração, então a atitude dele foi esvaziar-se de si mesmo para salvar a mim e a você. E quem somos nós para se comparar com o Senhor? Nós não podemos nos comparar a Cristo Jesus, mas ele nos ensina a buscar os seus caminhos. Então, quantos casamentos, quantas amizades, quantas famílias quebradas, destruídas por causa desse egoísmo, dessa soberba e que se sustenta em seu pedestal. É bom pensarmos melhor a partir de hoje. Vamos pensar melhor. Repito, humildade não tem nada a ver com condição social, mas com reconhecimento de que preciso deixar o meu egoísmo de lado para fazer com que os meus relacionamentos a partir de mim sejam mais saudáveis, sejam mais harmônicos. Humildade é uma atitude de autorrenúncia. Humildade é um antídoto contra o meu ego, a minha soberba, a minha arrogância. Seria bom que a gente pensasse nesse momento. Seria bom que a gente pensasse verdadeiramente para que a gente possa pedir, Senhor, me ajude. Porque dentro de mim, pecador, existe esse ar de superioridade e eu preciso baixar isso, eu preciso quebrar isso para que eu consiga saber ouvir, para que eu consiga saber entender os outros também e saber que as coisas não funcionam só do meu jeito. Quebre-se esse egoísmo e pedir a Deus que entre essa humildade. Humildade não é condição social, humildade é a minha atitude contra o meu egoísmo, tá? Que Deus abençoe, espero que possa ter ajudado bastante e que, se Deus permitir, nós estaremos fazendo um próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa um like, ativa o sino e estaremos juntos caminhando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.